Glória a Deus. Boa noite, ou melhor, bom dia. Paz seja com todos, meus queridos. Na verdade, ainda é boa noite, são 23h59. Paz seja com todos. Estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, nesse momento onde Deus ele tem nos ouvido, assim como o Senhor ele escuta a oração de todos sobre a face da terra, em qualquer momento que o buscamos, com um coração verdadeiro, com um coração sincero. A palavra de Deus é bem clara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu louvo a Deus por mais uma noite que o Senhor nos concede, por mais uma madrugada, onde nós vamos buscar a face do Senhor, onde vamos mais uma vez, paz Leidiane, paz irmã Sônia, Deus abençoe, irmã Márcia, Deus abençoe em nome de Jesus, boa noite, paz seja com todos. Vamos mais uma vez buscar a face do Senhor nessa noite. Que bom que vocês estão aqui em nome de Jesus mais uma vez para juntos orarmos ao Senhor, amém? Daqui a pouco o servo do Senhor, ele vai estar junto conosco, né, dividindo, como tem acontecido nos outros dias, a tela comigo, onde ele vai estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero, antes de mais nada, convidar vocês a abrirem agora o capítulo 10 do livro de Atos, por favor. Em nome de Jesus, eu quero aqui fazer a leitura de um texto que eu estava agora, há poucos instantes, meditando um pouquinho e lendo, né, o que o Espírito Santo, através... Bom dia, irmã Flaviana, paz. O que o Espírito Santo, ele, através dos apóstolos, ele realizou, né, sobre a face da terra, mostrando tantos sinais, tantos prodígios, revelando que verdadeiramente a virtude, né, do Espírito Santo, a virtude de Deus, estava operando milagres sobre a face da terra. Então, queridos, eu quero pedir para vocês, mais uma vez, abra no capítulo 10 do livro de Atos, e nós vamos estar, em nome do Senhor Jesus, vamos estar agora lendo um texto que fala sobre o centurião Cornélio, tá? Esse centurião que era um homem religioso, era um homem de bom coração, um homem temente a Deus. No entanto, ele ainda não tinha sido batizado nem nas águas, nem batizado no Espírito Santo. E Deus já tinha um plano na vida dele. Deus, com certeza, tem um plano na sua vida também que me ouve, em nome do Senhor Jesus, tá? E eu creio que Ele vai realizar Ele vai cumprir esse planejamento na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Paz, Alex. Daqui a pouco, Alex vai estar entrando aqui, irmãos. Paz, irmã Joseli. Ele vai estar posicionado aí. Pronto. Já está aí, já conectou. Paz, Alex. Como é que A você paz, está? pastor. Na paz. Amém. Graças a Deus. Eu estou pedindo para o povo aí, não sei se você já ouviu, abrir no capítulo 10 do livro de Atos para eu fazer a leitura. E aí já passo para você depois de orar por você, viu? Amém. Bom, o capítulo 10, queridos, ele traz a seguinte informação, a partir do versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos. Percebam bem, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Eles entendiam a importância da oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Versículo 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Queridos, essa palavra, não é só uma palavra muito linda, ela é tremenda, eu posso usar esse termo, porque nós estamos falando de um homem que não era judeu. Estamos falando de alguém que, aos olhos dos hebreus e aos olhos dos judeus, jamais poderia ser alcançado por Deus ou ter uma visão como essa da parte de Deus. Aí a gente percebe o seguinte, que Deus, ele, antes de existir um estatuto que hoje nós temos, que é onde existe um país
que reconhece esse Estatuto dos Direitos Humanos, nós vamos encontrar lá no Estatuto um parágrafo que vai dizer que todos os seres humanos são iguais, ou seja, que não se pode fazer acepção por causa de classe social, por causa de cor, por causa de raça, mas antes de existir esse estatuto e de existir esse código lá no estatuto, o próprio Deus já deixava claro que ele não fazia, nunca fez e nunca vai fazer acepção de pessoas. Aquele que busca ele em oração vai encontrar. Aquele que procura com o coração sincero temer a Deus, com certeza Deus vai se aproximar dessa pessoa. Cornélio, ele foi alcançado por Deus aqui através da vida do apóstolo Paulo ou do apóstolo Pedro, aonde no finalzinho do capítulo 10, depois você pode ler, que eu não vou estar lendo ele todo, no finalzinho do capítulo 10, você vai encontrar Cornélio mais do que nunca sendo, junto com a sua família e todos que estavam presentes lá, sendo batizado nas águas e sendo batizado no Espírito Santo de Deus, receberam também a virtude do alto. Isso por quê? Porque Deus alcançou esses homens por causa da sinceridade do coração deles. Alcançou essa família por causa da sinceridade do coração deles. E eu creio, queridos, que nessa madrugada Deus também quer te alcançar. Aonde você estiver, abra o seu coração, deixe a palavra de Deus falar com você, deixe o Espírito Santo te alcançar onde você estiver aí. E eu tenho certeza que Deus vai realizar uma grande obra por meio da vida do pastor Alex na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu quero, nesta hora, orar por você, Alex, e já passar a palavra para Amém. você, em nome de Jesus, tá bom? Amém, Jesus. Amém, pessoal. Vamos orar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu apresento a vida do teu servo, mesmo sabendo que o Senhor já o conhece, conhece a sua família. Já agradeço ao Senhor, ó Deus, por levantar, escolher e separar o teu servo para, nesse tempo, pregar a tua palavra, anunciar o teu reino e falar do teu amor. Eu quero lhe pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, usa a vida dele. Assim como o Senhor usou a vida do apóstolo Pedro, assim como o Senhor alcançou a vida de Cornélio, a sua família, que o Senhor alcance as famílias que agora, ó Deus, estão sendo representadas por aqueles que ouvem, ó Deus, neste momento a minha voz, que vão ouvir a voz do teu servo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor traga sobre eles o cumprimento das tuas promessas e principalmente da promessa do revestimento do Espírito Santo de Deus. Que seja assim na vida de cada pessoa que crê no Senhor, que entende o poder, ó Deus, que existe na oração e mais do que nunca, ó Deus, que acredita que essa promessa de ser revestido no Espírito Santo não é uma promessa que ficou perdida no passado, aonde essa promessa só se cumpriu na igreja primitiva e na história de vida dos apóstolos. Essa promessa diz respeito à igreja do século 21. E eu peço, reveste-nos do teu poder para que possamos ganhar almas para o Senhor e trazê-las para a tua presença, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo de Deus. Alex, Amém. fica à vontade, tá? Deus te Amém, abençoe, pastor. em nome de Jesus, e te use. Amém. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, né? É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. Agradeço o pastor também pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo a palavra aos corações de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um pastor já orou. Vamos abrir a vossa Bíblia lá em Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém? Povo de Deus. Amém. A palavra de Deus vai nos dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Então, temos nessa noite, né, vamos falar sobre a descida do Espírito Santo.
E aqui a palavra de Deus vai nos dizer, né, o texto que nós lemos é um texto que fala a respeito do cumprimento, né, de uma das maiores promessas de toda a história, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Lá em João, capítulo 3, 16, vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então Jesus, aquele veio para que, aleluia, que havia perdido. Então, para isso aqui, a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que quando Jesus ressuscitou aqui, a última reunião, logo após a ressurreição, que ele teve com seus discípulos, você encontra lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 29. Então, Jesus reúne seus discípulos e libera sobre ele uma direção, aleluia, e uma instrução. Vamos ler lá Lucas 24, 49, que nos diz: eis que sobre vós veio uma promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Amém? Então, perceba aqui, aleluias, que a promessa do Espírito Santo testifica, aleluias, confirmada na pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Então aqui vai nos dizer a palavra do Senhor que cumprindo-se Pentecostes, estava todo mundo reunido ali no mesmo lugar. E naquele momento ali, de repente, veio um vento, né, impetuoso, e encheu todos ali que estavam sentados. Todos foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E não é diferente nas nossas vidas. Quando nós buscamos a presença do Senhor, nós somos cheios, nós somos revestidos de poder. Aleluias. E ali Pedro, né, tá todos ali reunidos. Lá em Joel, capítulo 2, 28 e 29, vai nos dizer: há de ser que depois do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre todos os servos e sobre todas as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito Santo. Amém? E ali todos foram cheios do Espírito Santo. E ali, muitos ali, aleluias, zombava, dizia, estão cheios de mosto. O que é dizer mosto? Aqui, normalmente, se refere-se ao suco de uva não fermentado. Mas ali Pedro ele se levanta já cheio do Espírito Santo de Deus e fica de pé ali com os 11 discípulos e levantou a voz e disse: varões judeus que habitam em Jerusalém, veja isso notório e escutai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensai, sendo esta terceira hora do dia. Então Pedro está dizendo ali que foi o Espírito Santo que encheram eles ali, que eles não estavam embriagados, em nome de Jesus. Então ali o próprio profeta João fala que ia encher, né, eles com o Espírito Santo. E Pedro ali com ousadia foi revestido com o poder do Espírito Santo. Aleluia. E aqui, aleluia, eu vejo Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Mateus 4, 1 vai nos dizer que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. Antes do deserto, Jesus estava no Jordão. E três coisas aconteceu aqui no Jordão. Primeiro, o céu se abriu. Por que o céu se abriu? Porque Jordão é lugar de céu aberto. Segundo, aqui eu vejo também que o Espírito se manifestou, aleluias, em forma corpórea. Isso não aconteceu nem antes nem depois. Isso foi exclusivo para Jesus, porque todos que estavam no Jordão precisavam ver Jesus cheio do Espírito Santo. Então também as pessoas precisam ver nós cheios do poder do Espírito Santo. Então ali o céu estava aberto, porque o Espírito havia manifestado e a voz de Deus bradou no Jordão, dizendo: este é meu filho, que tenho muito prazer. Então, três coisas que aconteceram no Jordão: o céu se abriu, o Espírito se manifestou, aleluia, e o céu estava aberto. Então, Deus fala, onde Deus está, ele fala. Então, temos que ser cheios do poder do Espírito Santo. Temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir, aleluia. Então, aqui também eu vejo, aleluias, que o Espírito se manifesta em forma de vento. Como assim? Ezequiel 37, aleluias, vai dizer que o Espírito, né? Ezequiel foi levado aos vales dos ossos secos. E os ossos ali estão sequíssimos. Mas quem levou Ezequiel
Ezequiel ali para o Vale do Osso Seco, foi o Espírito de Deus. Aleluia. A gente vê lá em Ezequiel 36 que vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. O vale que estava cheio de ossos. Então ali Ezequiel foi levado ao vale dos ossos secos. Aleluia. Os ossos estavam sequíssimos. Mas quem levou Ezequiel foi o Espírito. Uma das características que eu vejo do Espírito é nos conduzir. O crente conduzido pelo Espírito Santo não vai para onde quer. Aleluia. O crente conduzido pelo Espírito Santo aqui vai para onde o vento leva. Então Ezequiel estava no vale, mas quem levou Ezequiel foi o Espírito. Então quando Ezequiel abriu a boca para profetizar, veio o vento de 4 cantos e soprou no vale. Na ótica aqui humana, não tinha jeito, mas o vento, né, do Espírito deu jeito. Aleluia. Então Ezequiel estava ali no vale dos ossos secos. E ali ele profetizou, né? Então, quando a gente é conduzido pelo poder do Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo ele nos leva, né? Nós não vamos, mas é o Espírito Santo que nos leva. Aleluia. Então, aqui eu vejo também, aleluia, que Jesus ele dá uma instrução. Ele dá uma instrução aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, qual foi a ordem deixada por Jesus? Ficai. Ficar trata de uma ordenança. Jesus está dizendo: só recebe quem fica, não quem chega. Então, aqui, por quê? Porque tem que permanecer. Tem gente que até quer chegar, mas não obedece. Então, aqui, ficar é para quem obedecer. O poder de Deus não desce na vida de desobediente. Então, temos que obedecer à vontade do Senhor, temos que obedecer aos nossos líderes, aleluia. Então, estou falando aqui de poder. Então, desceu ali sobre Pedro, aleluia, e transformou Pedro em um discípulo mais, aleluia, desacreditado, aleluia. Então, foi um dos maiores líderes da igreja, Pedro. Foi cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, aqui estou falando de um Pedro problemático, de um Pedro que é impulsivo e um Pedro que sofria de problemas comportamentais. Mas Deus é um Deus que muda a situação. Deus é que muda a nossa vida. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, tem que ter mudança em nossas vidas. Aleluia. Então, quem olhava para Pedro dizia: não serve. Um Pedro que, aleluia, o povo dizia que depois que Jesus fosse embora, aleluia, Pedro não ia servir para nada. Mas Pedro aqui, o povo dizia que ele não serve, mas para Jesus nós servimos, aleluia. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos revestidos pelo poder do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Então aqui, quando o poder desceu sobre Pedro, aleluia, ninguém mais parou Pedro. A palavra de Deus vai dizer aqui que Pedro, em uma pregação aqui, alcançou 3.000 almas, aleluia, cheio do poder do Espírito Santo. E Pedro ali começou a pregar, começou a levar a palavra do Senhor. Pedro era, todos já sabem que Pedro era analfabeto, Pedro não sabia falar, mas quando o Espírito Santo entra na gente, ninguém nos segura, aleluia. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós somos transformados. Então é isso que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida, nos transformar. Mas nós temos que dar lugar, aleluia, aleluia. Então tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não dá lugar, aleluia. Então temos que dar lugar para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, aleluia. Tirar o pecado, aleluia. Ter vida de oração, ter vida de jejum. Então temos que procurar, né? Temos que buscar o Espírito Santo. Nós queremos receber, mas não queremos pagar o preço. Então temos que pagar o preço para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então aqui muita gente não dava crédito a Pedro, mas depois que Pedro foi cheio do poder do Espírito Santo, viram a transformação na vida de Pedro. Então tem gente que está sendo, aleluia, reprovado pelos homens, mas está sendo aprovado por Deus. Tem gente aqui que está sendo aplaudido pelos homens, mas está sendo desconhecido por Deus. Então, aleluia, temos que ser aprovado por Deus. Então, temos que dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Aleluia. Aqui também eu vejo, aleluia, em Isaías 44:3, nos diz assim: derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre teus descendentes. Aleluia. Deus aqui está nos dando uma... Né? Deus, ele está procurando os sedentos que estão com o coração puro para ser cheio do poder do Espírito Santo. Aqui o profeta Isaías trata sobre esse assunto e oferece algumas lições, aleluia,
Aqui eu vou falar a primeira lição, é o derramamento do Espírito Santo, é uma promessa de Deus em nossas vidas. Então aqui Deus ele prometeu derramar o seu Espírito e quando Deus promete, ele cumpre, pois ele vela pela sua palavra a cumprir. Então Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Aleluia. Deus ele quer derramar o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então para isso temos que Amém. estar, aleluia, com o coração aberto, com o coração limpo, para ser cheio do poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não, aleluia, não entra em casa suja. Então temos que estar com o coração limpo. Aleluia. Segundo aqui, eu vejo o derramamento do Espírito Santo é uma necessidade da igreja. Então a Bíblia usa vários símbolos. Primeiro, o Espírito Santo como fogo, pomba e óleo. Mas Isaías aqui escolheu, aleluia, propositadamente a água. Por que a água? Primeiro porque não há vida sem água. Podemos ter melhor solo, melhor semente, a melhor tecnologia, mas sem água, a semente, ela morre na terra seca. Aleluia. Então não tem vida espiritual sem ação. Então o Espírito Santo, segundo, porque a água ela nos limpa. Aleluia. Então só tem convicção aqui do pecado aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Então quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, ele nos lembra. Isso é errado. Então temos que ser cheios do Espírito Santo. Então a igreja aqui, sem poder do Espírito Santo, ela é igual a uma máquina emperrada. Então a igreja ela tem que ter o Espírito Santo derramado sobre ela, sobre o Espírito Amém. Santo sobre ela. Então temos que buscar, a igreja tem que buscar o Espírito Santo a cada dia para ser cheio, para ser uma igreja transformada, uma igreja viva. Aleluia. E aqui o derramamento do Espírito Santo deve ser desejado ardentemente pela igreja. Então a igreja tem que buscar o Espírito Santo. Aleluia. Então a água vem sobre o sedento. Aleluia. Os torrentes vêm sobre a terra seca. E quando a igreja tiver sede de Deus, como a terra seca anseia pela água, então a igreja experimentará o derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Então a chuva abundante sem oração. Então a igreja ela precisa orar. Ela precisa buscar o Espírito Santo. Aleluia. Então, sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada. O Espírito Santo ele nos convence do pecado. Aleluia. Isso. E aqui esse dia eu estava pensando aqui, o culto do Espírito Santo é um momento assim que a gente tem na igreja, né? Muito especial de sentir. Quer dizer, nós temos que sentir o Espírito Santo todo dia, mas é um culto especial, né? Que nós se reunimos para buscar a presença dele, né? Então aqui, o derramamento do Espírito Santo produz resultado. Isaías 44, 45, dois resultados são destacados aqui por Isaías. O primeiro é o crescimento numérico da igreja. Segundo aqui, os salvos brotarão como salgueiro junto às correntes das águas. Quando o Espírito Santo é derramado na igreja, ela cresce. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ela só faz crescer. Então, temos que buscar, temos que a cada dia ser sedento de ser cheio do poder do Espírito Santo. Amém. Então, muitas pessoas querem ser cheio do Espírito Santo, mas não querem buscar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas se frustram na igreja. Aleluia. Então, temos que buscar ardentemente o Espírito Santo de Deus. Então, para finalizar aqui as minhas palavras, então é tempo de buscar, a igreja buscar o Espírito Santo, né? Que ela faça chover sobre nós os tornetes do seu Espírito. Então, quero deixar nessa noite essa palavra, que nós possamos buscar ser cheio de ousadia do Espírito Santo para poder salvar vidas. Aleluia. Como Pedro fez lá, foi cheio do Espírito Santo e almas se renderam, né? Através da pregação dele. Então, temos que ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa palavra que eu vou deixar para a gente nessa noite, que possamos ser cheios do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Que seja assim. E assim, pastor Alex, é interessante porque no momento em que Fiquem a sem sons ali. virtude, no momento em que a Fiquem sem virtude, som. não está me ouvindo não, pastor Alex? Louvado seja Deus. Glória a Está me Deus. ouvindo não? Eu acho que o pastor Alex não está conseguindo me ouvir, tá? Mas assim, o que é que nós percebemos? Que no momento em que a virtude Estou do sem som. Espírito Santo, José, ele bota o celular aqui, agora estou sem som. toma nas mãos os Aleluia. apóstolos, ou melhor, aqueles que estavam Não reunidos, estou né, ouvindo. buscando em oração, aqueles que estavam reunidos
esperando ou aguardando a Assim, áudio aí. promessa, ou o cumprimento da promessa do mais alto dos céus, eles agora são alcançados pela promessa. E alcançados pela promessa, querido, a Bíblia diz que eles foram transformados, né? O pastor Alex, ele falou muito bem quando disse que Pedro era uma pessoa perante a sociedade e, aos olhos dos homens, ele com certeza jamais teria a capacidade de pregar com eloquência, de falar à multidão com eloquência e persuadir as pessoas com as palavras para que se convertessem ao Evangelho e entendessem quem era Jesus. Somente por meio do poder do Espírito Santo de Deus e revestido desse poder é que Pedro pôde falar com ousadia e dar testemunho acerca de Jesus. Eu quero só finalizar, né, a minha palavra com base no que o pastor Alex ministrou, dizendo o seguinte para vocês, que Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, que foi o texto que eu li no capítulo 10 de Atos, ele não sabia exatamente o que Cornélio queria. A única orientação que Deus ele deu a Pedro através de uma visão foi a seguinte: não torne impuro aquilo que eu já santifiquei. Isso Deus estava falando acerca de Cornélio, que não era judeu. E para os judeus, aqueles que eram gentios eram impuros, praticantes da iniquidade, ou seja, pecadores que não poderiam de forma alguma fazer parte ou teriam parte nessa promessa também. E quando Pedro entra na casa de Cornélio, é importante atentar para isso, que ele já estava transformado, como o pastor Alex falou aí, como o Espírito Santo transforma nossas vidas, ele já estava transformado. Pedro ele não sabia exatamente ainda o que iria fazer. Quando Cornélio diz, olha, nós estávamos em oração, a minha família também estava em oração, veio um anjo e disse para te procurar, que você saberia o que dizer. Aí Pedro entende. Pedro olha para ele e diz, olha, eu fui mais do que nunca revestido de poder pelo Espírito Santo para dar testemunho acerca da ressurreição de Jesus. Eu fui chamado para agora, eu fui enviado, ou Deus me mandou para agora pregar acerca da sua ressurreição. E queridos, viu, pastor Alex? Você está me ouvindo agora aí pelo celular da pastora Zeli? Está conseguindo me ouvir? Louvado seja Deus. Então, queridos, o que é que acontece aqui? Eles não estavam como os apóstolos no cenáculo orando, porque o momento, a atmosfera que estava ali envolvendo os Estou apóstolos. ouvindo pelo celular dela. Está ouvindo agora? Pronto, eu estou te ouvindo aqui. Pronto. Eles começaram a orar porque o momento e a atmosfera que se criou, porque Deus estava tão presente no lugar, eles sentiram o desejo de orar e começaram a orar. E no meio da oração, o que é que Deus fez? Deus derramou do Espírito Santo sobre Cornélio e sobre toda a sua família. E usando o apóstolo Pedro, Deus vai dizer o seguinte: pode alguém negar a água para esses que agora foram também alcançados pelo dom do Espírito Santo de Deus? Ele estava dizendo: se Deus não negou o seu poder a esses gentios, quem sou eu que vou negar a eles o batismo nas águas? Então, assim, querido, foi uma transformação tremenda na casa de Cornélio, foi uma transformação tremenda na vida dele e da vida das pessoas que estavam ali, assim como também pode ser uma transformação tremenda na sua vida, na casa das pessoas que você tem orado, na casa das pessoas que essa mensagem tem alcançado, enfim, basta abrirmos o coração para Deus. Então, pastor Alex, ele está com a oportunidade para orar agora, tá? Ele vai estar orando, Amém. em nome do Senhor Jesus, e eu vou só finalizar depois da bênção apostólica, que você receba agora a oração e que você possa ir na sua casa buscar também esse revestimento em nome de Jesus. Pastor Alex, fica à vontade. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora, Pai, queremos estar em Tua presença, meu Pai, te glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai, nessa hora queremos te pedir, meu Pai, revestimento com o Teu poder, do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos revestindo a cada dia, meu Pai, nos dando autoridade para pregar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra, que possamos ser cheios a cada dia, meu Pai, buscar a Tua presença em oração, em jejum, que a Tua igreja também possa buscar o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero clamar, meu Deus,
pela nação brasileira, meu Pai. Esse Brasil que está passando por uma dificuldade, mas o Senhor, meu Pai, está no controle. Eu sei que o Senhor está no controle de toda a situação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir pelos governantes desse país, meu Pai. Sim, meu Vai dando Deus. sabedoria para que possa guiar esse país, para que possa governar, meu Pai. Vai dando estratégia, meu Pai, para que possa mudar e que teu Espírito Santo possa convencer os corações, Pai, desses políticos, em nome do Senhor Jesus. Nessa hora, Pai, quero também orar por cura, meu Pai. Que o Senhor vá curando, vá libertando, meu Pai. Cada um em nome de Jesus. Visita agora os hospitais, meu Pai. Visita as pessoas que estão entubadas, Pai. Vai dando a tua cura em nome do Senhor Jesus. Cura a tua igreja, meu Pai. Aquelas pessoas que necessitam, que estão enfermas, Pai, que precisa também de uma cura. O Senhor visita agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Visita a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também, meu Pai, que vá havendo conversão, meu Pai, na tua casa. Vá havendo conversão nesse país, meu Pai. Que o Senhor possa assim fazer a tua obra completa em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir também, meu Pai, pelos jovens, aleluias, que o Senhor possa alcançar cada jovem, meu Pai, que estão desviados da tua presença, aqueles que estão fracos, meu Pai, aqueles que estão desanimados, que o Senhor vá, Pai, dando assim a convicção que ele possa buscar o Senhor, meu Pai, de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aleluias. Vai trabalhando em nosso meio, meu Pai, fazendo a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, meu Pai, pela a igreja, não só a igreja que eu falo em geral, meu Pai. A igreja que o Senhor possa assim, meu Pai, mudando, meu Pai. Aleluias. Cada ato, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai trabalhando nos corações dos teus filhos, meu Pai. Aleluia. Aqueles que estão desanimados, Deus. Vai trabalhando em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia, Pai. Vai trabalhando a cada dia, meu Pai. Vai transformando os corações, meu Pai. Visita agora, meu Pai, as casas dos teus filhos, meu Pai. Casamento. Aleluias. Visita a vida de cada um, meu Pai. Porque o Senhor conhece o desejo do coração dos teus filhos. O Senhor conhece, aleluias. E eu sei que o Senhor vai trabalhar na vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Quero nessa hora também te pedir, meu Pai, pelo teu servo, pastor Jean, que o Senhor vá assim, meu Pai, dando ousadia no teu Espírito Santo a teu filho, meu Pai, dando sabedoria, meu Deus, para guiar as ovelhas que o Senhor colocou na mão dele, que o Senhor confiou, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vá trabalhando na vida do teu servo, da sua família, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. É que eu te peço, Pai, nessa hora, e te agradeço, meu Deus, por mais uma oportunidade também que o Senhor me deu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Eu quero finalizar agora. Deus abençoe, pastor Alex, a sua família. Deus abençoe o seu lar em nome de Jesus. Mas antes de, antes de finalizar, eu queria pedir a todos vocês, tem poucas pessoas que estão agora online, poucas pessoas que estão acompanhando, mas ainda assim, eu quero pedir só uma coisa, porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que Deus colocou em meu coração agora. Eu quero pedir que você coloque a mão na altura do seu coração, onde você estiver aí, e peça assim, com toda a sinceridade do seu coração para Deus. Enche-me da tua virtude, Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, uma coisa é certa, o nosso Deus é o maior interessado em nos encher da virtude do Espírito Santo de Deus. E quando essa virtude ela nos alcança, nós somos transformados e conformados ao mesmo tempo à imagem e semelhança de Deus. Então pede agora, nessa madrugada aí onde você estiver, que o Espírito Santo encha você da virtude dele. Eu quero encerrar nessa hora fazendo essa oração e pedindo para Deus te alcançar onde você estiver e que você seja cheio da virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu creio, ó Deus, que a promessa que o Senhor fez aos teus apóstolos para pregar a tua palavra com ousadia e dar testemunho do Senhor, aonde essa promessa se cumpriu e a virtude do teu Espírito, a virtude do Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, alcançando a todos. É uma promessa, ó Deus, que não se limitou somente àquele momento, mas é uma promessa que nos alcança, como teu servo, pastor Alex, ministrou nesta noite. E eu quero, ó Deus, movido pelo teu Espírito nesta hora, liberar esta palavra sobre a vida de todos aqueles que querem ainda ser revestidos do poder de Deus, ser revestidos da virtude do Espírito Santo,
Aonde, ó Deus, houver um servo teu orando, eu quero te pedir, reveste, ó Deus, com a virtude do alto, do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Enche a vida dessa pessoa da tua presença e que ela seja transformada para viver, ó Deus, os teus planos sobre a face da terra e ser usada ou usado, ó Deus, para cumprir a grande comissão, o ide do Senhor e alcançar vidas, alcançar almas para glorificar o teu santo nome. Porque esse é o propósito principal da igreja sobre a face da terra. Que seja assim em nossas vidas, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor e que a virtude do Espírito Santo encha a sua vida. Todos os dias você seja mais do que nunca alcançada pelo poder do Altíssimo, alcançado pelo poder do Altíssimo, e que se cumpra o que a palavra de Deus ela nos pede, aonde o apóstolo Paulo ele vai encontrar a igreja da Galácia no capítulo 5 e ensinar que devemos andar em todo o tempo, não só um dia, não só 2 dias, não só 3 dias, não só um ano, mas a igreja do Senhor deve andar em todo o tempo em espírito para não cumprir os desejos da carne. Que seja assim na sua vida. Pastor Alex, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, que o Senhor de forma poderosa alcance não só sua vida, mas sua esposa também, a pastora Zeli, e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar finalizando agora e vamos estar indo para, ou melhor, já estamos nos nossos lares, né? É o costume da igreja. Vamos agora finalizar e encerrar a live em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Eu peço uma bênção especial, ó Deus, para o teu servo pastor Alex, para a tua serva pastora Joseli, para o Alex e também o Esdras. Peço que o Senhor continue abençoando o lar dos teus servos e prosperando, ó Deus, de forma poderosa. Seja com cada um, ó Deus, que esteve presente nessa live, aqueles que vão ouvir, ó Deus, mais tarde, que vão estar, ó Deus, visualizando em outros momentos, sejam também impactados como nós fomos nesta madrugada pelo Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã nós temos, ou melhor, hoje nós temos às 18 horas o culto dos adoradores. Ao meio-dia, nós temos mais uma vez um momento de oração com o pastor Alex, que está aí, e aonde estaremos orando, ou todos que participarem estarão orando, e eu creio que Deus ele vai conceder a vitória. Então, não se esqueçam, culto dos adoradores, meio-dia oração, e à noite, mais uma vez, estaremos aqui com o servo do Senhor, ministrando uma palavra ao coração de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus. Até a próxima live.